Ele é o cérebro do time, o camisa 10 que carrega a história do clube nas costas. O cara que veio da base, passou fome, engoliu vaia, virou maestro e símbolo de respeitabilidade em um dos ambientes mais masculinos e mais cruéis que existem, o futebol profissional. O outro é o oposto perfeito, novo, midiático, insolente. Ex-camisa 10 de time menor, adorado nas redes, odiado pelos rivais, acostumado a driblar tanto zagueiro quanto polêmica. Ele chega anunciado como o novo craque, sentado na cadeira da coletiva e solta na frente de todos. Quem decide é o campo. E o campo vai cobrar caro essa frase. Os dois são obrigados a disputar a mesma posição. A imprensa alimenta a rivalidade. A torcida se divide em Arar o time 10 e Car o time 11. Os haters aparecem com a pior parte da homofobia do futebol. Só que tem um detalhe que ninguém planejou. Em campo, quando a bola passa pelos pés dos dois, o time simplesmente joga melhor. Muito melhor. Uma assistência milimétrica. Um gol em clássico. Um abraço que dura 1 segundo a mais. Um vídeo editado com música romântica que viraliza. Um volante adversário que provoca. E aí, tá mais preocupado com o jogo ou com teu namorado? E um limite. Até onde dá pra fingir que é só parceria quando o corpo inteiro está dizendo que é mais? Entre treinos fechados, vestiário vazio, provocações em campo e conversas que nunca deveriam acontecer em um ambiente como esse, Diego e Lucas vão descobrir que a maior partida da vida deles não é contra o rival de camisa diferente. É contra o medo de serem quem são. Quer descobrir se eles conseguem marcar o gol mais difícil? O de viver a própria verdade dentro do esporte mais machista do país, sem perder o clube, a carreira e a si mesmos? Dá o play e tenta sair no meio. A sala de imprensa do estádio do Morumbi estava lotada. Flashes de câmeras, repórteres ajeitando microfones, câmeras de TV apontadas para o palco onde 3 cadeiras estavam alinhadas atrás de uma mesa coberta com o escudo do clube. O burburinho era ensurdecedor. Todo mundo sabia. Aquele não era apenas mais um anúncio de reforço. Era o reforço da temporada. Na entrada dos fundos, encostado na parede com os braços cruzados, Diego assistia à movimentação pelo celular. A transmissão ao vivo já tinha começado. Ele estava na sala de fisioterapia do CT, longe daquele circo, mas impossível ignorar. O nome, Lucas Mendes, aparecia em todas as notificações. Twitter, Instagram, portais esportivos. Tudo falando do novo craque que acabara de assinar contrato. "Você não vai assistir de verdade?" perguntou o fisioterapeuta, aplicando gelo na coxa de Diego. "Já sei o que vão falar." Diego respondeu sem tirar os olhos da tela. "Promessa, craque da nova geração, vai mudar o time. Sempre a mesma ladainha. Dizem que ele é bom mesmo." Diego soltou um sopro de ar pelo nariz. "Bom todo mundo é. A diferença é quem entrega quando a pressão aperta." Ele apertou o volume. Na tela do celular, o presidente do clube subia ao palco com um sorriso largo, seguido pelo diretor de futebol. E então, entrando por último com um sorriso tranquilo e um aceno que arrancou gritos de torcedores infiltrados na sala de imprensa, estava ele, Lucas Mendes. 22 anos. Cabelo levemente desalinhado de propósito, barba rala bem feita, corpo atlético, mas com aquele ar de moleque que ainda não perdeu completamente a inocência. Usava uma camisa polo do clube, calça de alfaiataria escura e tênis caros. Confiante, descontraído, pronto para a câmera. Diego observou cada movimento, a forma como ele cumprimentou o presidente, como se sentou à vontade, como olhou direto para as câmeras sem piscar. Não havia nervosismo ali. Havia fome. A coletiva começou. As perguntas vinham em rajada. "Lucas, como você se sente entrando num clube tão grande?" "Sentimento de missão cumprida. Sempre sonhei em vestir essa camisa. Agora é mostrar trabalho." "Você sabe que a torcida tem grandes expectativas. Tem medo de decepcionar?" "Medo? Não. Respeito sim, mas vim para jogar bola, não para ter medo."
As respostas eram certeiras, calculadas. Ele sabia exatamente como se vender. Diego bufou baixinho. Marqueteiro, pensou. Então veio a pergunta que Diego sabia que ia aparecer. Lucas, você jogava de camisa 10 no seu time anterior. Aqui a camisa 10 é do Diego. Como você lida com isso? Houve uma pausa. Lucas sorriu de lado, aquele tipo de sorriso que carrega uma provocação escondida. Olha, eu respeito muito o Diego. É um jogador incrível, referência no clube. Mas eu vim aqui para jogar futebol, não para fazer turismo. Quem decide quem joga é o técnico. E quem convence o técnico é o campo. A sala explodiu em murmúrios. Flashes se multiplicaram. O presidente ao lado dele deu um sorriso amarelo. Lucas manteve o olhar firme, sem recuar. Diego desligou o celular. Filho da puta, murmurou. O fisioterapeuta soltou uma risada contida. Acho que ele não veio para fazer amigos. Não mesmo, Diego respondeu, levantando-se da maca. Veio para pegar minha vaga. 3 dias depois, Lucas Mendes pisou pela primeira vez no centro de treinamento. A chegada foi discreta, sem imprensa. Apenas a equipe interna registrando com câmeras do clube para conteúdo nas redes. Ele entrou no vestiário acompanhado do auxiliar técnico. Cumprimentou alguns jogadores que já estavam por ali. Trocou de roupa e foi para o campo. Diego chegou minutos depois. Entrou no vestiário, cumprimentou os companheiros de sempre, pegou seu material e, ao abrir o armário, viu a plaquinha nova ao lado. Lucas Mendes, 11. Armário ao lado do dele. Claro, pensou Diego. O departamento de marketing adorava esse tipo de coisa. Colocar os dois lado a lado, forçar a química, vender a imagem da dupla. Boa sorte com isso. Ele terminou de se arrumar e saiu para o gramado. O sol batia forte. O técnico Marcão, um ex-zagueiro linha dura que não aceitava frescura, já estava no campo organizando os cones para o aquecimento. Quando viu Diego, acenou. Diego, vem cá. Diego se aproximou. Marcão colocou a mão no ombro dele, tom sério. Você já deve ter visto a coletiva do menino, disse. Vi. Ele é bom. Não contratamos por hype. É técnico, rápido, tem visão de jogo. Mas ele é novo. Tem muito a aprender ainda. Diego assentiu, sem falar nada. Eu quero que você ajude ele a se adaptar. Marcão continuou. Não precisa ser melhor amigo dele, mas precisa ser profissional. A gente precisa dos dois jogando bem, não de uma guerra interna. Diego respirou fundo. Sabia que aquilo era ordem, não pedido. Entendido, respondeu. Marcão bateu no ombro dele e se afastou. Diego ficou ali por alguns segundos olhando para o outro lado do campo, onde Lucas estava alongando com o preparador físico. Mesmo de longe dava para ver a facilidade com que ele se movia. Corpo solto, explosivo, talento nítido. Diego cerrou os dentes e foi para o aquecimento. O treino começou com exercícios técnicos, passes curtos, controle de bola, troca de posição. Lucas se integrou rápido, trocando ideia com todo mundo, rindo, fazendo piada. Era daqueles caras que entra em qualquer grupo e em 5 minutos já está no centro da roda. Diego observava de longe, não com desprezo, mas com análise. Ele estava medindo. Então vieram os trabalhos táticos. Marcão dividiu o grupo em 2 times para um coletivo. Diego ficou no time A, titulares. Lucas, obviamente, no time B, reservas. Vamos ver como vocês se entendem, Marcão gritou, apitando o início. Os primeiros minutos foram equilibrados. Diego comandava o meio-campo com precisão cirúrgica, passes rasteiros, lançamentos certeiros, leitura de jogo impecável. Ele não era o mais rápido, mas era o mais inteligente. Sabia exatamente onde a bola precisava estar. Lucas, do outro lado, jogava diferente. Era instinto puro. Dribles curtos, mudanças de direção, arrancadas. Chamava a bola o tempo todo, às vezes até demais. Em uma jogada, recebeu na intermediária, deu um chapéu no marcador e finalizou de fora da área. A bola passou raspando a trave. "Boa, moleque!" gritou um dos atacantes. Diego franziu a testa. "Sorte",
pensou. Mas 3 minutos depois, Lucas fez de novo. Recebeu, girou, deixou o zagueiro no chão e bateu colocado. Gol. O time B comemorou. Lucas levantou os braços, sorrindo largo, recebendo tapinhas nas costas. Diego respirou fundo, recompôs a postura. Foco. O jogo continuou. Diego intensificou. Pediu bola, acelerou o ritmo, cobrou dos companheiros. Em uma jogada bem trabalhada, ele recebeu na entrada da área, passou por 2 marcadores e tocou na saída do goleiro. Gol. Agora foi o time A que comemorou. Diego não comemorou. Apenas voltou para o meio de campo, olhar fixo. A disputa tácita tinha começado. No final do coletivo, o placar estava empatado. Marcão apitou o fim, reuniu o grupo no centro do campo. Bom treino. Intensidade boa, comprometimento bom. Mas eu vi muita vaidade em campo hoje. Ele olhou diretamente para Lucas e Diego. Futebol é coletivo. Quem quiser ser estrela sozinha vai sentar no banco. Entendido? Todos responderam em coro. Sim, professor. Marcão liberou o grupo. Os jogadores começaram a caminhar de volta para o vestiário, conversando, rindo, relaxando. Diego foi um dos primeiros a sair. Lucas, alguns metros atrás, acelerou o passo até ficar ao lado dele. E aí, camisa 10? Lucas disse num tom casual, mas provocador. Bom treino, hein? Diego continuou andando sem olhar. Foi. Você joga muito. Lucas continuou. Sério, dá pra ver porque você é referência aqui. Diego parou. Virou-se para encará-lo. Lucas tinha aquele sorriso no rosto, mas os olhos estavam atentos, medindo reação. Obrigado. Diego respondeu, neutro. Mas Lucas deu de ombros. Acho que a gente pode jogar junto. Eu com minha velocidade, você com sua visão. Dá pra fazer estrago. Diego cruzou os braços. Ou a gente se atrapalha, 2 querendo a mesma bola no mesmo espaço. Lucas arqueou uma sobrancelha. Então você acha que não dá certo? Eu acho que vai depender de quem entende que o time é maior que o ego. Diego respondeu direto. O sorriso de Lucas não caiu, mas ficou mais afiado. Interessante você falar de ego. Disse, porque pelo que eu vi hoje, você não gosta muito de passar a bola quando tem holofote em cima. Diego deu um passo à frente. Os 2 estavam frente a frente agora, bem próximos. Altura parecida, olhares travados. Eu passo a bola para quem tá bem posicionado. Diego disse baixo, mas firme. Não para quem quer aparecer. Lucas inclinou a cabeça, analisando. Tranquilo. Respondeu, recuando um passo. Mas só para você saber, eu não vim aqui para ser coadjuvante. Vim para ser protagonista. Se você não tá preparado para dividir o palco, o problema é seu. Ele deu um tapinha de leve no ombro de Diego, sorriso de canto, e seguiu para o vestiário. Diego ficou parado ali, vendo-o se afastar. O sangue fervia, mas ele não ia dar o gosto de explodir. Não na frente de todo mundo. Respirou fundo, contou até 5 e foi para o vestiário. Naquela noite, Diego estava em casa, deitado no sofá, tentando relaxar assistindo a alguma besteira na TV. O celular vibrou. Notificação do Instagram. Ele abriu. Era um post oficial do clube. Foto dele e Lucas lado a lado no campo, uniformizados com a legenda: A nova dupla de ouro. Vamos pra jogo. Os comentários já estavam explodindo. 2 camisas 10 no mesmo time? Vai dar merda ou vai dar show? Lucas vai roubar a vaga fácil, Diego tá velho já. Diego é craque, respeita. Chipo já eles 2. Diego desligou a tela, jogou o celular no sofá, olhou para o teto. Vai ser uma temporada longa, pensou. Muito longa. O sol de fim de manhã batia forte sobre o centro de treinamento, deixando o gramado com aquele brilho quase branco que faz qualquer jogador estreitar os olhos. Do lado de fora dos portões, um grupo de torcedores esperava, alguns com camisas oficiais, outros com bandeiras improvisadas. Do lado de dentro, o clima era outro. Concentração, silêncio relativo,
e uma tensão que ainda ecoava da semana anterior. A coletiva de apresentação de Lucas ainda repercutia em todos os programas esportivos. Os comentaristas discutiam o que a frase "quem decide é o campo" realmente significava. Para alguns era só confiança. Para outros, desrespeito ao ídolo do clube. Para Diego, era um recado direto. No vestiário, os jogadores se preparavam para mais um dia de treino. A semana seria cheia, com clássico no domingo. Marcão já havia avisado. Treino fechado à imprensa. Nada de câmera no campo. Nada de vazamento de tática. Só eles. A bola e o problema que ainda não tinha nome, mas todo mundo sentia. A rivalidade silenciosa entre o camisa 10 e o novo reforço. Diego chegou cedo, como sempre. Colocou a mochila no armário, abriu a porta metálica e encarou a organização quase militar dos seus pertences. Chuteiras limpas, caneleiras no lugar, toalha dobrada. O cheiro de pomada muscular e desinfetante misturava-se ao perfume de desodorante e suor seco que impregnava o ambiente. Ao lado, o armário novo com a plaquinha Lucas Mendes 11 contrastava. Aberto, bagunçado, com a camisa de treino jogada por cima da mochila, a chuteira ainda com terra do último jogo que ele tinha feito pelo time anterior. Caos. Confiança demais de que alguém arrumaria depois. Diego observou aquilo por um segundo, depois respirou fundo e começou a se trocar. Pouco tempo depois, Lucas entrou, falando alto com 2 outros jogadores. "Mano, você viu o meme?" dizia rindo. "Pegaram um frame meu errando domínio e botaram 'Valeu a contratação, presidente'. Internet não perdoa." "Você também gosta, né?" respondeu o lateral, dando um tapa amigável nas costas dele. "Claro, melhor ser zoado do que ignorado." Lucas jogou a mochila no banco. Pegou a camisa de treino, finalmente notando a presença de Diego. "Fala, Diego." "Fala." Diego respondeu sem muito entusiasmo. Lucas percebeu, mas não insistiu. Começou a se trocar, chuteira numa mão, celular na outra. "Mano, olha isso." Ele mostrou a tela para o atacante ao lado. "Já tem página colocando Diego X Lucas. Quem deve ser o 10? O povo não perde tempo." Diego fingiu não ouvir, mas os ouvidos queimaram. Sabia que aquilo ia acontecer, mas ver materializado era outra coisa. "Guarda esse telefone, Mendes." A voz grave de Marcão ecoou pelo vestiário, cortando o burburinho. "Hoje o treino é pauleira. Se vocês tiverem fôlego para fofoca depois, parabéns." Algumas risadas, celulares guardados. Marcão entrou no espaço, colete nas mãos. "Escuta aqui", disse andando pelo corredor central entre os bancos. "Domingo tem clássico. A imprensa tá falando em crise interna, em briga de ego, em vestiário rachado. Vocês vão deixar escreverem a história por vocês?" "Não, professor." Veio a resposta quase uníssona, mas sem muita energia. Marcão estreitou os olhos. "Eu perguntei se vocês vão deixar a imprensa dizer quem vocês são." Repetiu mais alto. "Então, professor." Agora o grito veio mais firme. "Ótimo." Ele jogou 2 montes de coletes no banco. "Hoje é treino fechado. Ninguém lá fora vai ver. Não tem câmera, não tem jornalista, não tem torcida. Só vocês, eu e essa bola aqui." Ele levantou a bola. "Aqui dentro, sim, vocês resolvem quem manda no time. No domingo a gente mostra pra eles." Ele começou a distribuir os coletes. Time amarelo, titulares. Time azul, reservas. O colete amarelo pousou nas mãos de Diego. Camisa 10, amarelo. Outro colete foi jogado na direção de Lucas. Camisa 11, azul. O recado estava dado. No gramado, o calor parecia dobrado. O ar cheirava a grama molhada e suor. O barulho dos torcedores do lado de fora era agora um zumbido distante. Do lado de dentro, só o apito de Marcão, as vozes dos jogadores e o som das travas das chuteiras raspando o gramado. Os primeiros exercícios foram de aquecimento, corridas, mudanças de direção, alongamentos dinâmicos. Nada ali ainda mexia com egos. Assim que começou o trabalho com bola, tudo mudou. Marcão dividiu o campo em retângulos menores e colocou os times para treinar posse de bola sob pressão. Time amarelo contra time azul. Toque rápido, 2 toques no máximo.
Nada de carregar demais. Diego no amarelo, organizando. Lucas no azul, tentando desmontar. Fecha nele, fecha no 10, gritava o preparador, indicando Diego. Lucas respondeu com o corpo, pressionava alto, corria, interceptava linhas de passe. Diego sentia a presença dele o tempo todo, como uma sombra teimosa. Num lance, Diego recebeu a bola de costas, sentindo o marcador atrás. Fez o pivô, girou o corpo e deixou a bola escapar para o lado, tirando 2 marcadores de uma vez. A jogada arrancou um "oh" instintivo dos companheiros. "Isso, Diego!" gritou um zagueiro. Lucas rangeu os dentes e aumentou a intensidade. Na jogada seguinte, pressionou mais rápido, adivinhando o passe. Cortou no meio, roubou a bola e arrancou em direção ao minigol. "Vamos, vamos, pega!" gritavam atrás. 2 amarelos foram para cima, mas Lucas driblou um com um toque curto, passou a bola entre as pernas do outro e finalizou com força. A bola explodiu na pequena rede. "Eu falei!" ele gritou, levantando os braços. "Aqui é toque rápido, pai." Diego respirou fundo. Admirava o talento, mas o jeito de comemorar, quase provocando, cutucava algo dentro dele. Depois da sequência de exercícios, Marcão reuniu novamente os 2 times. "Agora, coletivo", anunciou. "Campo inteiro, 11 contra 11. Regra: quero ver triangulação pelo meio. Nada de ligação direta, nada de chutão. Quero ver meu 10 e meu 11 criando o jogo." Ele olhou diretamente para Diego e Lucas. "Vão me mostrar o porquê de estarem aqui." Os coletes permaneceram. Diego de amarelo, Lucas de azul. Time titular contra reservas. Clássico treino em que ninguém quer perder. O apito soou. O jogo começou intenso desde o primeiro toque. Diego se posicionava entre as linhas, organizando o time titular. Pedia a bola, girava, distribuía para os lados, mudava o jogo de um lado ao outro. Mais cérebro que velocidade. Do outro lado, Lucas fazia o time reserva jogar mais vertical. Cada vez que recebia, arriscava partir para cima, acelerar, um drible, um passe em profundidade. A rivalidade não era declarada, mas estava em cada decisão. Aos poucos, o coletivo virou um duelo particular. Numa jogada, Diego recebeu no meio. Viu o ponta se infiltrando nas costas do lateral adversário e deu um lançamento de trivela que caiu exatamente onde precisava. O atacante dominou, já finalizando. Golaço! "Que bola, Diego!" gritou o atacante, correndo para abraçá-lo. Diego ergueu o braço, contido, mas a satisfação nos olhos era nítida. Na sequência, foi a vez de Lucas. Recuperou a bola no campo de defesa. Tabelou rápido com o volante. Avançou pelo meio. Driblou 1, 2, 3 e deu um passe enfiado milimétrico para o centroavante reserva, que entrou livre e tocou na saída do goleiro. Outro golaço. "Vamos, porra!" Lucas gritou, batendo no peito. Marcão observava, braços cruzados, semblante sério, mas satisfeito. Esse tipo de faísca, se bem controlada, fazia bem pro time. O clima esquentou quando, no meio do treino, Diego e Lucas se encontraram num mesmo lance. Diego dominou uma bola no círculo central e, ao levantar a cabeça, viu Lucas se aproximando em velocidade para o bote. Podia tocar de primeira e evitar o choque, mas uma parte dele se recusou a recuar. Ele puxou a bola para trás, fingiu que ia para a esquerda, girou para a direita. Lucas, rápido, acompanhou. Os 2 colidiram de ombro, forte, disputando espaço. "Solta essa bola, porra!" Lucas rosnou, tentando enfiar o pé. "Aprende a marcar sem fazer falta." Diego devolveu. O toque foi mais forte do que deveria. A bola escapou meio sem direção, e o volante do time de Diego conseguiu recuperar. Mas o foco já não estava ali. Estava nos 2. "Ei!" Marcão apitou, irritado. "Isso aqui não é MMA. Vocês querem brigar? Eu chamo o preparador físico e boto vocês no ringue. No meu treino, vocês vão jogar bola." O clima ficou pesado por alguns segundos. Os companheiros olharam de um para o outro, esperando uma explosão que não veio. Diego respirou fundo.
virou as costas. Lucas fez o mesmo, chutando o gramado com a trava. O coletivo continuou, mas a adrenalina tinha subido. No final, o placar era o que menos importava. Marcão apitou o fim e reuniu todo mundo no meio do campo. Foi bom, disse. Intenso, competitivo, do jeito que eu gosto. Mas vou repetir. Ego demais atrapalha. Quero todo mundo jogando pelo escudo aqui. Ele bateu no distintivo na camisa, e não pelo nome nas costas. Os jogadores assentiram, alguns ainda ofegantes. Beleza, vestiário, alongamento, gel, e amanhã, ele deu um sorriso torto. Amanhã tem mais. Enquanto caminhavam de volta, Diego sentiu alguém emparelhar com ele. Era Lucas, o cabelo grudado na testa de suor, a respiração ainda acelerada, mas o olhar atento. Você joga fácil, hein? Lucas disse sem ironia na voz. Diego não respondeu de imediato. Não estava acostumado a elogios diretos, ainda mais vindos dele. Você também, respondeu sincero. Lucas deu um meio sorriso. A galera lá fora tá criando novela demais, comentou. Diego X Lucas, 10 reais 11, time racha, essas coisas. E você ajuda, Diego retrucou. Coletiva, frasezinha pronta. Lucas ergueu as mãos, em defesa. Falei a verdade. Quem decide é o campo mesmo, disse. Mas não falei que você é ruim, só que eu não vim para esquentar banco. Ninguém vem, Diego respondeu. Já na entrada do túnel, Lucas parou, obrigando Diego a parar também. Olha, Lucas começou. Eu sou marrento, eu sei. Falo demais às vezes, mas eu respeito o que você fez aqui. Eu assistia seus jogos quando ainda estava na base. Você é foda. Só que eu também quero ser. Então, vai ter faísca. Houve um segundo de silêncio. Era a primeira vez que Lucas falava algo que não parecia provocação pura, mas honestidade crua. Diego respirou fundo. Podia escolher cortar, alimentar a rivalidade, manter o gelo, mas algo naquele cansaço de ser o único responsável o fez tentar outra coisa. Eu não tô com medo de você, Lucas, disse. Tô com medo de a gente jogar menos do que pode por causa de ego idiota. O clube precisa da gente bem. Lucas assentiu. Então vamos fazer o seguinte, propôs. Dentro do campo, a gente briga por posição, por lance, por lugar na foto, o que for. Mas se for para jogar junto, a gente joga para destruir os outros, não um ao outro. Fecha? Ele estendeu a mão. Diego ficou olhando para aquela mão por alguns segundos. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Se apertasse, não queria dizer que virariam melhor amigos de imediato, mas significava reconhecer que o outro não era só ameaça, era também aliado em potencial. Ele apertou. Fecha, disse. O aperto foi firme, rápido. Lucas sorriu, de verdade dessa vez, sem aquele deboche habitual. Boa, murmurou. Só não espera que eu vá pegar leve no treino. Eu também não vou, Diego respondeu. Eles seguiram para o vestiário lado a lado, sem dar muita bandeira. Do lado de fora, alguns torcedores ainda gritando. Do lado de dentro, cheiro de esforço e de possibilidades. Mais tarde, já em casa, Diego abriu o celular por hábito e entrou nas redes. Um vídeo tinha começado a circular em algumas páginas de torcida. As filmagens eram de longe, por uma brecha no muro do CT, mas dava para ver. Diego e Lucas no meio-campo se encarando, o choque de ombros, a discussão. Um corte bruto, depois a imagem deles saindo lado a lado pelo túnel quase juntos, o aperto de mão captado em zoom ruim. A legenda era típica. Racha ou dupla? O que vocês acham que tá rolando entre Diego e Lucas? Os comentários estavam divididos. Os dois se odeiam, isso vai dar ruim. Isso é química, porra. Craque respeita craque. Já chipo, foda-se. Camisa 10 é do Diego, mas se tiver que ser dupla eu aceito. Diego ficou olhando para a tela por alguns segundos. Normalmente aquilo o irritaria. A exposição,
a especulação, a invasão de treinos fechados. Mas dessa vez ele sentiu outra coisa também. Um estranho tipo de curiosidade. E no meio de tudo isso, uma frase do túnel voltou à sua mente. Se for para jogar junto, a gente joga para destruir os outros, não um ao outro. Ele trancou o celular, encostou a cabeça no sofá e deixou a imagem de Lucas, suado, olhando para ele com aquele meio sorriso teimoso, voltar mais uma vez. A temporada ainda estava só começando. E no fundo, Diego sabia. O problema já não era só quem ia ficar com a camisa 10. Era o que ele ia fazer com o que começava a sentir toda vez que o número 11 se aproximava. O domingo de clássico amanheceu pesado, mesmo com céu limpo. A cidade parecia respirar diferente em dias assim. Bares enchendo cedo, camisas nas janelas, buzinas com ritmo de cântico de torcida. No hotel onde o elenco estava concentrado, o clima era outro. Silêncio, fones de ouvido, rituais particulares de concentração. Diego estava sentado na beira da cama, já de uniforme de jogo por baixo do agasalho, olhando fixamente para a chuteira em suas mãos. Era o mesmo modelo que usava há anos, mesma marca, mesma numeração. Gostava de rotina, de coisas que não mudavam. A porta do quarto se abriu sem bater. "Tão prontos?" perguntou o roupeiro, passando o rosto pelo vão. "Ônibus sai em 15. "Tô indo", Diego respondeu, levantando-se. No corredor encontrou alguns companheiros. Batidas de mão, abraços rápidos, piadas tímidas. Clássico sempre deixava todo mundo diferente. Até quem gostava de falar demais, falava menos. Lucas vinha na direção contrária, o fone pendurado no pescoço, mexendo no celular. Ao ver Diego, guardou o aparelho no bolso do agasalho. "E aí, capitão?" disse num tom meio sério, meio respeitoso. "Pronto?" "Tô", Diego respondeu. "E você?" Lucas deu um sorriso curto. "Nasci para esses jogos, pô." Não era deboche. Era autoconfiança. E por mais que às vezes irritasse, Diego sabia que aquele tipo de mentalidade fazia diferença em campo. No ônibus, cada um mergulhou no próprio mundo. Alguns ouviam música, outros olhavam pela janela, outros rezavam baixinho. Diego, como sempre, prestou atenção aos detalhes do caminho ao estádio. As ruas, as pessoas nas calçadas, as bandeiras, os torcedores apontando para o ônibus, filmando com o celular, gritando nomes. Um grupo de crianças com a camisa 10 correu ao lado do ônibus por alguns metros, pulando e gritando: "Diego! Diego! Diego!" Ele fingiu não ver, mas os olhos tremeram. Sabia o que significava aquela camisa. Não era só número, era peso, história, cobrança. Chegando ao estádio, o barulho das arquibancadas invadiu o ar. Mesmo do lado de fora, dava para sentir o estádio vibrando. Cânticos, bateria, gritos organizados. Clássico era outro esporte. No vestiário, Marcão reuniu todos no centro. "Olha aqui para mim", começou voz firme. "Hoje é jogo grande. Eles lá do outro lado querem fazer história em cima da gente. Querem dizer que o nosso time tá em crise, que tem racha, que tem ego demais." Ele olhou em volta, parando um segundo a mais em Diego e Lucas. "Isso não é problema deles. É nosso. E hoje a gente resolve." Ele começou a distribuir a escalação, posição por posição. Goleiro: Felipe. Lateral direito: Nogueira. Zaga: Douglas e Ramon. Lateral esquerdo: Juninho. Volantes: Darlan e Beto. Meia central: Diego. Ponta direita: Renan. Ponta esquerda: Marcos. Centroavante: Careca. "E eu?" Lucas perguntou, apesar de já desconfiar. Marcão olhou diretamente para ele. "Você entra no segundo tempo", respondeu. "Quero você entrando para matar o jogo, não começar queimando cartucho." Lucas apertou a mandíbula, mas ficou em silêncio. Não tinha sido o que queria ouvir. Nunca foi o que quis ouvir. Banco para ele era quase ofensa pessoal. Mas era clássico, e bater de frente com o técnico naquele momento seria burrice. Diego observava. Uma parte dele sentiu alívio. Continuava titular, continuava dono do meio-campo.
Outra parte sentiu algo parecido com culpa ao ver a frustração estampada no rosto de Lucas. Mais uma coisa. Marcão continuou. Quando você entrar, Lucas, eu quero você jogando com o Diego. Nada de tentar resolver sozinho. Entendeu? Sim, professor. Lucas respondeu, seco. Minutos depois, no túnel, o barulho das arquibancadas era quase um terremoto. Gritos, fumaça de sinalizadores, bandeiras gigantes tremulando. O narrador do outro lado provavelmente soltava frases ensaiadas sobre o maior clássico do país, uma rivalidade centenária e duas camisas pesadas em campo. Diego olhou para o escudo no peito, respirou fundo. Ao seu lado, Lucas aquecia a perna jogando a bola contra a parede e dominando de volta. Quando você entrar, Diego disse sem olhar diretamente. Vamos fazer aquilo do treino. Triangulação rápida pelo meio. 1, 2, tabela. Lucas ergueu o olhar. Se você me der a bola, eu resolvo, disse. Mas você vai ter que confiar. Você vai ter que jogar pelo time, não por você. Diego retrucou. Os dois se encararam por um segundo. Não era briga. Era ajuste de expectativas. Então vamos fazer assim, Lucas falou. Se você me der uma bola em condição, eu devolvo a primeira. A segunda é minha. Diego quase sorriu. Fechado, respondeu. O árbitro apitou, mandando os times se posicionarem. Diego ajeitou a braçadeira no braço, caminhou para o gramado com o time. Lucas ficou para trás junto com os reservas, sentando no banco, coração batendo acelerado. Quando pisou no gramado, Diego foi engolido pelo som da torcida. O estádio inteiro pulsava. O setor da torcida organizada cantava o nome dele. Oh, Diego, o maestro voltou. Ele fingiu neutralidade, mas aquela música sempre mexia. Lembrou-se de quando tinha subido da base, de quando a torcida não sabia nem pronunciar o sobrenome dele direito. Agora, era música própria. Do outro lado, a torcida rival fazia barulho igual. Xingamentos, provocações, faixas com piadas baratas. O jogo começou intenso desde o primeiro minuto. Clássico não tem aquecimento, tem guerra. Logo no início, uma entrada mais dura em Juninho quase gerou confusão generalizada. Empurra, empurra, dedo na cara, xingamento. Diego foi um dos que separaram, puxando o lateral para trás. Foca no jogo, gritou. Com a bola rolando, Diego assumiu o controle. Ele vinha buscar no pé dos volantes, girava, distribuía para os lados, virava o jogo de um flanco ao outro. Em alguns momentos o ritmo caía, mas bastava um toque dele para a equipe acender de novo. Aos 20 minutos, uma falta na intermediária a favor do time. A torcida começou a gritar o nome dele de novo. Diego ajeitou a bola, mediu a distância, respirou. A barreira rival se formou. Ele bateu com curva por fora da barreira. A bola passou raspando a trave. O estádio inteiro fez O goleiro adversário xingou alguma coisa inaudível. No banco, Lucas quase levantou. Era impossível não se empolgar com uma cobrança assim. Quase, murmurou balançando a perna. O primeiro tempo terminou em 0-0, mas com o time de Diego jogando melhor. No vestiário, Marcão entrou com semblante sério. Tá bom, mas não o suficiente, disse. Eles estão recuados, esperando bola vadia. A gente tá criando, mas tá faltando alguém para quebrar linha. Os olhos dele foram direto para Lucas. Se aquece, ordenou. Você entra com 15 do segundo. Lucas sentiu o coração dar um salto. Sim, professor. Diego olhou de canto de olho. Sabia que, quando Lucas entrasse, o jogo ia mudar. O segundo tempo começou mais nervoso. A torcida rival aumentou o volume. O juiz começou a apitar faltas mais duvidosas. O campo parecia encolher. Diego sentia o desgaste no corpo, mas mantinha o controle. Exatamente aos 15 minutos, a placa do quarto árbitro se levantou. 11 em verde, 7 em vermelho. Renan, sai! Lucas, entra! Gritou Marcão. O estádio quase veio abaixo. Parte da torcida vibrou com o ingresso do novo reforço. Outra parte gritou o nome de Renan, o ponta que saía,
Vaias misturadas com aplausos. Lucas tirou o colete, bateu palma, respirou fundo e entrou correndo no gramado. Antes de se posicionar, passou por Diego. Ora, maestro. Falou, dando um tapa leve no ombro dele. Agora é nós. Diego respondeu com um olhar sério, mas havia ali um brilho diferente. Os primeiros toques de Lucas na bola foram tímidos. Ele recuou, tabelou simples, devolveu rápido. A torcida, impaciente, exigia algo mais. Parte pra cima, pô, gritava alguém das arquibancadas. Até que, na primeira vez em que pegou a bola mais livre na ponta esquerda, ele obedeceu ao instinto. Partiu pra cima do lateral. Pedalou, cortou pro meio, levou mais um marcador e arriscou o chute de fora da área. A bola explodiu na zaga. Calma! Diego gritou gesticulando. Vamos tocar! Lucas mordeu a boca, controlando a vontade de tentar de novo. Poucos minutos depois, veio a chance. Diego recebeu de costas, já quase no terço final. Sentiu 2 marcadores aproximarem. Viu Lucas se aproximando pelo meio, vindo de trás. Ele podia tentar o passe direto para o centroavante. Podia arriscar mais um lançamento. Mas lembrou do que tinham combinado. Deu o passe curto, firme, no pé de Lucas. Lucas recebeu já girando e devolveu de primeira, como tinha prometido. A tabela quebrou a marcação. Diego saiu na frente da linha de volantes, com campo aberto à frente. Vai! Lucas gritou atrás dele. Diego avançou, aproximando-se da área. O zagueiro saiu na cobertura. Ele poderia chutar. Era uma boa posição. A torcida já levantava. Mas num lampejo de ousadia que não era tão comum nele, ele devolveu mais uma vez em Lucas, que tinha continuado a corrida, infiltrando na área, pelas costas do zagueiro. O passe entrou num espaço mínimo. Lucas saiu cara a cara com o goleiro. Um segundo de silêncio absoluto. Ele poderia tentar driblar, poderia bater forte. Em vez disso, escolheu a calma. Com o corpo inclinado, lado de dentro do pé, tirou do goleiro e colocou no canto. A rede balançou. O estádio explodiu. Gol! A narração estourava aos alto-falantes. A torcida pulava, abraçava desconhecidos, jogava cerveja pro alto. Dentro de campo, Lucas saiu correndo em direção à bandeirinha de escanteio, braços abertos, gritando. Diego começou a correr atrás. O resto do time veio junto. Lucas ergueu o olhar e instintivamente procurou Diego. Em vez de fazer uma comemoração solo, esperou. Quando Diego o alcançou, os dois se abraçaram, forte, rosto colado, corpos colados por causa do impacto. O resto do time se jogou por cima. Do lado de fora, câmeras capturavam tudo. Um frame específico ficaria para os editores de vídeo mais tarde. Lucas, eufórico, segurando o rosto de Diego com as 2 mãos, gritando alguma coisa inaudível, os olhos brilhando demais para ser só adrenalina. A torcida começou uma nova música, improvisada. É Diego e Lucas, é Diego e Lucas. No banco, o preparador físico ria. Aí, Marcão. Se esses 2 não se matarem, vão ganhar campeonato. Marcão não sorriu, mas os olhos denunciavam satisfação. Se brigarem, eu separo, respondeu. Mas em campo é isso aí que eu quero ver. O jogo continuou tenso. O adversário, ferido, veio para cima. Faltas duras, cartões, discussões. Em uma delas, um zagueiro rival deu entrada pesada em Lucas. Diego foi para cima na hora. Cê tá louco, caralho? Empurrou o zagueiro, peito contra peito. Vai fazer o quê, 10? Respondeu o outro, provocando. Empurra, empurra. Jogadores dos 2 lados se metendo. O árbitro chegou irritado, deu amarelo para Diego e pro zagueiro. Lucas se levantou com a ajuda de um volante. Depois puxou Diego pelo braço. Relaxa, disse, mais baixo. Tá valendo. Diego soltou o ar com força, ainda irritado, mas recuou. Não era só pelo jogo. Havia algo mais. Ver Lucas no chão acendeu um tipo de proteção que ele não sabia que tinha. O apito final veio carregado de alívio e êxtase. 1-0. Gol de Lucas. Assistência de Diego. Clássico garantido. No gramado, jornalistas invadiam em direção aos jogadores.
câmeras e microfones por todos os lados. Um repórter se colocou na frente de Diego, o microfone na boca. Diego, o time vinha sob pressão. Se falava em racha, em ego. Hoje, a assistência foi sua. O gol foi do Lucas. São rivais ou dupla? Diego ainda ofegava. Olhou de lado, vendo Lucas sendo cercado por outro batalhão de jornalistas. Poderia dar uma resposta padrão. Poderia dizer, somos todos do mesmo time, e sair pela tangente, mas por algum motivo escolheu outra coisa. Dentro de campo, disse encarando a câmera. Não tem Diego x Lucas. Tem Diego e Lucas. Se for para ganhar jogo assim, que falem o que quiserem. O repórter sorriu, satisfeito com a frase. Dá para jogar os dois juntos, então? Diego respirou fundo. Dá para ganhar muita coisa junto, respondeu. A gente ainda tá se entendendo, mas hoje já deu para sentir. Do outro lado, Lucas, em outra entrevista, dava seu show. Você entrou, mudou o jogo e fez o gol da vitória no clássico. Sentiu peso? Perguntava a repórter. Peso bom, Lucas respondeu sorrindo. Quando você tem um cara como o Diego atrás de você te dando bola na medida, você tem a obrigação de decidir. Ele confiou em mim, eu tive que corresponder. Muita gente fala em disputa pela posição de protagonista do time. Lucas riu. Não tem protagonista sozinho em futebol, não, disse. Se ele não me dá a bola, não tem gol. Se eu não devolvo, também não. Hoje quem ganhou foi o time. E a torcida, né? Na saída para o vestiário, os dois se cruzaram no túnel, ainda suados, ainda carregando a euforia do jogo. Câmeras jamais afastadas, alguns fotógrafos discretos, mas nada comparado ao gramado. Boa assistência, Lucas disse, batendo de leve no peito de Diego. Bom gol, Diego respondeu. Ficaram em silêncio por um segundo, apenas se encarando. O barulho do estádio vinha abafado pelas paredes. O mundo por um momento parecia distante. Acho que deu para responder algumas pessoas hoje, Lucas comentou. Ainda vão falar muita coisa, Diego disse. Sobre posição, sobre racha, sobre nós. Lucas mordeu o lábio, pensativo. Deixa falarem, respondeu. Enquanto a gente estiver falando com a bola, tá tudo certo. Ele começou a caminhar, mas parou ao lado de Diego. E aí? Disse, num tom mais baixo. Dá para jogar comigo, então? Diego olhou para frente, depois para ele. Dá, respondeu. O problema é que se a gente jogar sempre assim, ninguém vai aguentar a gente. Lucas sorriu, largo. Esse é o plano. Entraram no vestiário juntos, lado a lado. Riso, grito, música alta. Banho de Gatorade no técnico, selfie no meio da gritaria. O tipo de festa que só vitória em clássico traz. Mais tarde, já em casa, deitado no sofá, Diego abriu o celular por curiosidade. Um vídeo já estava em todas as páginas de torcedores. A jogada do gol em câmera lenta, a tabela entre os dois, o abraço na comemoração, a entrevista pós-jogo. Mas o que mais chamava a atenção era outro compilado, feito por alguma conta de edição rápida. Cortes de olhares trocados, o momento em que Lucas segura o rosto de Diego depois do gol, a mão no peito, a conversa no túnel captada de longe. Legenda. Rivais ou a nova dupla perfeita para Diego e Lucas? Nos comentários, o caos. Eles se olham diferente, não é possível. Já chipo sem medo. Casem logo e tragam a Libertadores. 2 craques, foda-se o resto. Diego deveria ter se irritado. Mas em vez disso, sentiu um calor estranho no peito. Voltou o vídeo, deixou pausado num frame específico. O momento em que Lucas, sorriso aberto, mão na nuca dele, gritava algo que as câmeras não pegavam. Mas ele lembrava. Eu te falei, se me der a bola eu resolvo. Diego fechou os olhos por um segundo, revivendo tudo. O passe, a corrida, o gol, o abraço. Não era mais só futebol. E ele sabia. Ainda não sabia o que fazer com isso. Mas a partir daquele clássico ficou impossível negar. Entre o camisa 10 e o novo 11 tinha muito mais do que apenas disputa por vaga. Tinha uma conexão que o campo tinha mostrado.
E o campo, ele sempre disse, não mente. Os dias depois do clássico foram um caos silencioso. Dentro do clube, o clima parecia melhor. Vitória em jogo grande, torcida empolgada, moral lá em cima. Fora dele, a tempestade vinha em forma de manchete, corte de vídeo e thread de rede social. Na segunda-feira de manhã, Diego chegou ao CT mais cedo que de costume. Queria treinar, suar, esvaziar a cabeça. Mas assim que entrou na sala de musculação, ouviu os sussurros. Viu o vídeo? Qual deles? Tem uns 5 já. Aquele da comemoração. A edição que o fã fez. Mano. Ele fingiu não ouvir, mas cada palavra parecia colar na pele. No celular, as notificações não paravam desde a noite anterior. Mentions, marcações, prints. Ele tinha tentado ignorar, mas curiosidade é uma força difícil de conter. Acabou vendo. O vídeo mais compartilhado era um compilado de poucos segundos. Começava com a tabela entre os dois. Passava em câmera lenta pelo passe de Diego, pelo chute de Lucas, pela bola entrando no gol. Depois cortava direto para a comemoração. O exato momento em que Lucas segurava o rosto de Diego, gritando algo a poucos centímetros. O editor tinha colocado uma música dramática por cima, letras românticas aparecendo na tela. Quem disse que rivalidade não pode virar parceria? No final, o texto em caixa alta. Diego e Lucas, rivais, dupla ou algo a mais? Os comentários iam de engraçados a agressivos. Casem logo e tragam a Champions. Chipo sem medo. 2 machos juntos, vai cagar. Esses caras não podem ser assim. É futebol, não novela. Se for, continua fazendo gol que tá tudo certo. Diego desligou a tela outra vez. O estômago revirava. Não era a primeira vez que via esse tipo de insinuação no mundo do futebol. Mas agora o alvo era ele. Eles. Na academia, fez o aquecimento como máquina. Série de alongamentos, intercalando com respirações fundas, tentando não pensar. Enquanto fazia supino, sentiu alguém segurar a barra junto com ele na subida. Relaxa que eu não vou deixar cair em cima de você, disse a voz familiar. Lucas. Diego levantou a barra, encaixou no suporte e sentou, pegando a toalha para secar a testa. Não pedi ajuda, murmurou. Pediu com esse peso todo aí. Lucas respondeu sentando no banco ao lado. Quer fazer drama até na musculação? Diego não riu. Lucas percebeu a rigidez. Tá assim por causa de quê? Perguntou. Do jogo? Da mídia? Da palhaçada? Diego respondeu seco. Dos vídeos? Dos comentários? Lucas fez uma careta. Ah, isso. Diego confirmou. Não te incomoda? Lucas apoiou os cotovelos nos joelhos, olhando para o chão. Já vi coisa pior falarem de mim, disse. No time antigo, quando eu não renovava, era mercenário, moleque mimado, estrelinha. Agora é gay, viado, namoradinho do Diego. Sinceramente, o filtro mudou, mas a energia é a mesma. Pra você, talvez, Diego retrucou. Você é novo, tem essa blindagem. Ele respirou fundo. Eu demorei muito para ser respeitado. Não quero que tudo vire piada. Lucas o encarou. E você acha que é piada? Diego hesitou. Eu não sei, admitiu. Só sei que aqui dentro, apontou para o peito, não é. O silêncio que veio depois foi denso. Lucas apoiou as costas no banco, olhando para o teto. Para mim também não é, disse finalmente. Mas a gente tá no futebol, Diego. Esse meio aqui ainda vive no século passado. Qualquer coisa que fuja do script vira piada, vira arma. Diego assentiu, sem conseguir esconder o incômodo. E o que você faz com isso? Perguntou. Eu jogo bola. Lucas respondeu. E escolho para quem eu devo satisfação. Ele se levantou. Mas se estiver te incomodando a ponto de atrapalhar, a gente para com as demonstrações. Falou. Nada de abraço, nada de... nada. Jogamos profissional, sem cena, sem nada que possa virar meme. Diego sentiu o peito sufocar com essa perspectiva.
A ideia de colocar de volta uma camada de gelo exatamente no lugar onde, pela primeira vez em anos, ele sentia algo quente, o assustou mais do que os vídeos. Não é isso, disse rápido demais. Não é que eu queira parar. Lucas levantou uma sobrancelha esperando. Diego lutou com as palavras. Eu só não sei como lidar com tudo ao mesmo tempo. Sentimento, pressão, torcida, boato. Lucas respirou fundo, cruzando os braços. Então vamos lidar passo a passo, disse. Primeiro você decide se o que rola entre nós é problema ou não. Depois a gente decide o que mostra pro mundo. Porque tentar resolver os dois ao mesmo tempo vai te pirar. As palavras eram simples, mas diretas. Diego sentiu algo alinhar dentro dele. E se eu não souber ainda o que rola entre nós? Perguntou a voz mais baixa. Aí a gente continua fazendo o que a gente sabe fazer. Lucas respondeu. Jogar junto. O resto, a gente vai entendendo. Antes que pudessem continuar, o preparador físico entrou na sala. Bora pra campo, princesas, gritou. Marcão tá no veneno hoje. Os dois se levantaram, pegaram suas coisas e seguiram para o gramado. O treino daquela tarde tinha imprensa liberada nos primeiros 15 minutos. O famoso aquecimento para a câmera. Depois, portões fechados, nada de lente. Durante os minutos com mídia, Diego sentiu o peso dos olhos, repórteres encostados no alambrado, câmeras de TV apontadas, fotógrafos tentando flagrar qualquer gesto, qualquer olhar. Ele se manteve neutro. Corridas, alongamentos, toques simples. Lucas, por outro lado, parecia nunca se intimidar. Sorria para a câmera, tocava a bola com estilo, fazia embaixadinhas rápidas. Sabia jogar o jogo fora de campo também. Um momento, porém, chamou atenção. Numa roda de bobinho, Lucas fez um domínio bonito e passou a bola de primeira para Diego, que estava no outro lado da roda. A bola veio perfeita. Diego controlou, olhou para ele rapidamente e devolveu no mesmo capricho. Um fotógrafo clicou em sequência. Sabia que aqueles frames iam valer ouro na redação. Quando a imprensa foi retirada, Marcão mudou o tom. Agora vocês podem parar de fazer graça para a câmera, disse secamente. Vamos trabalhar. Ele montou um exercício específico. Saída de bola desde a defesa, construção passando obrigatoriamente pelos pés do meia e do meia atacante. Em outras palavras, toda jogada tinha que passar por Diego e por Lucas. Quero ver se essa parceria é só para rede social ou se é para jogo de verdade, provocou. Nos primeiros minutos foi estranho. Diego ainda se sentia travado pela confusão interna. Lucas, percebendo, segurou um pouco a própria natureza impulsiva, se aproximando mais para oferecer linha de passe curta. Depois de algumas tentativas truncadas, uma jogada fluiu. O zagueiro tocou no volante, que achou Diego no círculo central. Diego girou, percebeu Lucas infiltrando entre lateral e zagueiro, e enfiou uma bola milimétrica. Lucas recebeu em movimento, não pensou duas vezes, e rolou para trás, na meia-lua, para a chegada de Diego, que vinha de trás. Chute colocado no canto. Gol. É isso? Gritou Marcão. De novo, repetiram. Outra vez. E outra. Aos poucos, mais do que rivalidade, o que ficava claro era que, futebolisticamente, os dois se completavam de um jeito assustador. No final do treino, todos estavam exaustos, mas havia um clima diferente no ar. Mais confiança, menos resistência. No caminho de volta para o vestiário, Diego sentiu alguém emparelhar com ele de novo. Você reparou? Lucas perguntou. No quê? Que a gente joga melhor quando tá brigado com o mundo e não um com o outro, disse meio rindo. Diego mordeu o lábio pensando. Parece que sim. Então vamos deixar o mundo brigar sozinho. Lucas concluiu. A gente cuida do nosso lado. Nenhum dos dois percebeu que, de longe, uma câmera de celular capturava o momento em que os dois riam juntos pela primeira vez depois de dias. Naquela noite, uma reunião informal rolou na diretoria. Presidente e diretor de futebol, Marcão e o assessor de imprensa.
Essa história de Diego e Lucas está crescendo demais, disse o diretor, passando slides numa TV com prints de redes sociais. Tem meme, tem edit romântico, tem thread de teorias e também tem muito comentário homofóbico, queimação de imagem. E você quer que eu faça o quê? Marcão perguntou, braços cruzados. Que eu mande eles pararem de se abraçar quando fizerem gol? Precisamos controlar a narrativa, o assessor de imprensa respondeu. Se não, vão controlar pra gente, talvez. Ele hesitou. Fosse bom eles darem uma entrevista juntos, bem comportadinha, reforçando que é amizade, profissionalismo, respeito. Marcão bufou. Esses meninos jogam juntos como eu não via há anos. Se eu engessar o comportamento deles, corro o risco de travar o que acontece em campo também. Mas a imagem do clube, insistiu o presidente. A imagem do clube é de quem ganha clássico com o gol deles dois. Marcão cortou. Deixa eles jogarem. Se tiver algo que passe do ponto, eu mesmo resolvo. Houve um silêncio pesado. No fim, acabaram concordando com ele, mais por medo de bater de frente com o técnico do que por convicção. Durante a semana, Diego recebeu uma mensagem direta no Instagram de um perfil que ele não esperava. Era um ex-colega de base que agora jogava em outro clube. Mano, vou ser reto. Tão falando muita merda de você e do Lucas, mas quem te conhece sabe quem você é. E se for, foda-se também. Continua jogando o que você tá jogando, tamo junto. Diego ficou olhando para aquela mensagem por alguns segundos. Sentiu uma mistura de gratidão e confusão. Não respondeu na hora, mas não apagou. Outra notificação chegou, dessa vez em um grupo privado de jogadores do elenco atual. Volante. Mano, os caras da torcida tão fazendo fanfic de vocês dois, kkk. Zagueiro. Enquanto vier gol, podem casar em campo que eu viro padrinho. Lateral. O importante é me dar assistência também, seus egoístas. Diego leu, esperando encontrar veneno. Mas no fim, era zoeira. A mesma zoeira que sempre existiu, só com tema novo. Uma mensagem privada entrou, dessa vez de Lucas. Lucas, se isso estiver te deixando mal, sério, a gente precisa conversar. Não quero ser motivo de crise para você. Diego ficou encarando aquela mensagem por um tempo maior do que gostaria de admitir. Depois digitou. Diego. Não é você, é tudo. Mas tô lidando. Amanhã, depois do treino, a gente conversa. O digitando quase apareceu quase na hora. Lucas. Tá, mas não some. Diego colocou o celular de lado, deitou na cama e ficou olhando para o teto. As coisas aconteciam rápido demais. Há poucas semanas, Lucas era apenas um nome em manchete ameaçando sua vaga. Agora, era parte de um problema que mexia com coisas que ele evitou pensar a vida inteira. E de forma assustadora, também parte da solução. No dia seguinte, o treino foi mais leve, regenerativo. Depois da sessão, enquanto o vestiário esvaziava aos poucos, Diego esperou. O barulho de chuveiro de conversa foi diminuindo até sobrar apenas alguns ecos distantes. Lucas surgiu enrolando a toalha na cintura, cabelo molhado, vindo em direção ao próprio armário. Você que chamou, disse abrindo a porta e pegando a roupa. Diego estava sentado no banco ainda de calção, camiseta limpa, olhos fixos em nada específico. Fecha a porta, pediu. Lucas fechou. O barulho do vestiário ficou abafado. Você quer que eu pare? Lucas foi direto. Com o jeito que eu comemoro, com as brincadeiras, com as entrevistas. Quer que eu seja só colega de time? Diego levantou o olhar. Eu quero entender uma coisa antes, disse. Para você, isso tudo é o quê? Lucas franziu o senho. Como assim? Entre nós? Diego esclareceu engolindo seco. É só química de jogo? É amizade? É só, sei lá, brincadeira? Lucas ficou em silêncio por alguns segundos, encarando o chão. Não é só jogo, respondeu por fim. Não é só amizade também, para ser sincero. Eu gosto de jogar com você, mas também gosto de... Procurou a palavra. Estar com você. Gosto do jeito que você se solta quando esquece que tem câmera. Gosto quando você me xinga em campo e depois vem tirar satisfação rindo. Gosto de te ver nervoso e ao mesmo tempo seguro. Isso é...
Diferente. Diego sentiu o estômago dar um nó. Era estranho ouvir aquilo dito em voz alta. Estranho e, ao mesmo tempo, reconfortante. E você? Lucas devolveu. O que é para você? Diego respirou fundo. Eu passei a vida inteira evitando pensar nisso. Confessou. Sempre foi mais fácil focar em jogar. Sempre tinha desculpa, base, subida pro profissional, firmar contrato, carregar a família. Ele olhou para as mãos. Nunca deixei espaço para esse tipo de coisa. Com ninguém. Com ninguém? Lucas perguntou surpreso. Nunca? Diego deu um sorriso sem humor. Teve umas histórias, admitiu. Nada sério. Eu sempre cortava quando percebia que estava indo para um lugar que eu não queria encarar. Lucas assentiu. Aquilo fazia sentido demais com o que ele conheceu de Diego. E agora? Perguntou suave. O que tá diferente? Diego encarou de volta, sem fugir. Agora eu não quero cortar. Disse. Isso me assusta pra caralho. O silêncio que veio em seguida não era leve, mas também não era sufocante. Era um silêncio de quem finalmente disse a verdade que evitou a vida inteira. Lucas deu 2 passos à frente, parando a menos de um braço de distância. Eu não vou te cobrar nada para ontem, disse. Não vou exigir que você acorde amanhã postando foto de casal, nem que saia dando entrevista sobre sexualidade. Eu sei onde a gente tá, sei o que é futebol, sei o que é Brasil. Ele respirou. Mas também não vou fingir que não tô vendo o que tá na sua cara. Continuou. E não vou aceitar ser só fogo de palha para quando você estiver carente e confuso. Se for para ter alguma coisa, mesmo que seja aos poucos, eu quero que seja de verdade. Diego assentiu, engolindo o peso daquelas condições. Eu não sei o que eu consigo, disse. Mas sei o que eu não quero. Não quero viver a vida inteira com medo do que podem falar se eu for eu. Lucas sorriu, pequeno. Boa notícia, disse. Você já não tá sozinho nisso. Ele se aproximou mais um passo. O cheiro de sabonete e shampoo ainda fresco, o calor do pós-banho, a proximidade de pele. Posso fazer uma coisa? Perguntou num quase sussurro. Diego sentiu o coração no pescoço. Pode, respondeu. Lucas ergueu a mão e tocou de leve o rosto de Diego, exatamente como fizera na comemoração do gol, mas agora, sem estádio, sem câmera, sem ninguém em volta. Só os dois, o eco do vestiário e o som distante de alguém rindo em outro corredor. Eu gosto disso, murmurou. Desce você aqui, sem escudo. Diego fechou os olhos por um segundo, encostando ligeiramente o rosto na mão de Lucas. Não havia beijo. Ainda não. Era apenas um toque. Mas, para alguém que passou a vida inteira se blindando, aquilo já era um salto no escuro. A gente tem jogo no fim de semana. Diego lembrou, como se precisasse trazer algo concreto de volta à conversa. Lucas riu abaixando a mão. Eu sei, disse. E a gente vai acabar com eles. Como dupla. Ele deu um passo para trás, pegou a roupa e começou a se vestir. Fica tranquilo, falou já de costas. Por enquanto, a única coisa que o mundo precisa ver é gol e passe. O resto a gente trata aqui dentro no nosso tempo. Diego ficou ali, sentado, vendo-o se vestir com naturalidade. Algo dentro dele apertou, não de medo, mas de antecipação, porque pela primeira vez, ele sentia que estava caminhando numa linha tênue entre o que sempre foi e o que poderia ser. E por mais que ainda doesse, por mais que o mundo lá fora continuasse barulhento, havia uma certeza começando a ganhar forma. Se havia alguém com quem ele queria atravessar essa linha, era justamente o moleque marrento de camisa 11 que tinha conseguido entrar no lugar onde nenhum outro tinha chegado. Nem a torcida, nem a imprensa, nem a camisa 10. Dentro dele, a semana seguinte parecia não acabar nunca. Vitória no clássico costuma dar alívio, mas dessa vez trouxe outro tipo de pressão. Todo programa esportivo tinha um quadro Diego e Lucas,
Toda a mesa redonda repetia as mesmas perguntas. Tem espaço para os dois? Quem vai ser a referência? Eles se dão bem mesmo ou é só fachada? Alguns comentaristas mais velhos riam dos vídeos editados com músicas românticas. Outros franziram a testa, falando de respeito à camisa. Dentro do CT o assunto também existia, mas em tom diferente. No refeitório rolava piada. E aí, casal 10 e 11, senta aqui com a gente. Brincou o lateral puxando 2 cadeiras. Lucas entrou no clima. Se vocês cruzarem a bola direito, a gente até considera. Respondeu sentando. Diego revirou os olhos, mas não estava tão armado quanto estaria algumas semanas antes. Começava a diferenciar zoeira de maldade. E ali dentro, a zoeira vinha acompanhada de respeito. Ainda assim, a parte de fora pesava. Mensagens anônimas, comentários atravessados, olhares diferentes quando ele saía na rua. Nada concreto, nada frontal, mas o suficiente para lembrar que o mundo onde ele vivia não era gentil com homens como ele. Se fosse esse o rótulo que resolvessem colar. A gota que quase fez o copo transbordar veio na forma de uma opinião num programa de rádio que estourou em cortes nas redes. Futebol é lugar de homem. Essa história de ficar romantizando jogador com jogador é falta de respeito com o torcedor. Se eles quiserem isso, que vão fazer novela, não vestir camisa pesada. Diego ouviu o áudio no carro, a caminho do treino. O peito queimou. Apertou o volante com força, engolindo a vontade de jogar o celular pela janela. Quando desceu no estacionamento do CT, Lucas já o esperava encostado numa coluna, garrafa de água na mão. Eu sabia que você ia ouvir. Disse, sem preâmbulo. Você ouviu também? Diego respondeu. Ouvi. Lucas jogou a garrafa pro alto, pegou de volta nervoso. E aí? Diego respirou fundo. E aí que esse cara nunca tocou na bola em alto nível, mas acha que pode dizer quem merece jogar ou não. Afirmou. Ele não paga o preço que a gente paga. Lucas assentiu, os olhos escuros brilhando de raiva contida. Eu já apanhei de torcida organizada por perda de pênalti, disse. Já ouvi. Preto, favelado, macaco, de arquibancada inteira. E agora é viado também. Parece que o povo sempre acha uma palavra nova para tentar te reduzir. Olhou para Diego mais sério. Você aguenta? Perguntou. Porque eu tô acostumado a apanhar do mundo. Você passou a vida fazendo tudo certo. Essa porrada é nova para você. Diego pensou antes de responder. Não sei se aguento fácil. Admitiu. Mas sei que não vou deixar um cara frustrado de rádio decidir quem eu posso gostar ou não. E... Ele hesitou, mas continuou. Eu não quero mais andar para trás. Lucas o encarou por um segundo a mais do que o necessário. Havia algo como orgulho ali. Então bora pro campo, disse. A gente responde do jeito que eles entendem. O próximo jogo era em casa, contra um time médio mais traiçoeiro. Aqueles que adoram aparecer quando o gigante tá distraído. Marcão na preleção foi direto. Eles vão vir fechadinhos, vão bater, vão provocar, vão tentar tirar vocês do sério. Apontou para Diego, depois para Lucas. E vão falar coisas que vocês não querem ouvir. Não mordam isca. No vestiário, o barulho era o habitual de pré-jogo. Fita sendo enrolada nas caneleiras, chuteira sendo amarrada, alguém batucando numa porta de armário nervosamente. Lucas sentou ao lado de Diego, mexendo nos cadarços. Se os caras provocarem, disse sem olhar. Lembra que eu jogo melhor quando tô com raiva, não quando tô expulso. Me segura se eu passar do ponto. E você me segura também. Diego devolveu. Ele não sabia ainda até que ponto Lucas o seguraria. Descobriu aos 28 minutos do primeiro tempo. A partida começou truncada. O outro time realmente vinha com 2 linhas fechadas, fazendo falta tática a cada tentativa de jogada. Diego tentava organizar, mas a marcação dobrava nele. Lucas, mais solto, tentava receber entre linhas. A cada toque, vinha uma botinada, um comentário. Numa dessas, um volante adversário, depois de acertar o tornozelo de Lucas por trás,
O ajudou a levantar com a mão forte demais, quase sacudindo. "Levanta, princesa", sussurrou num tom cheio de veneno. Lucas sentiu o sangue ferver. O impulso primeiro foi partir para cima. Diego o segurou pelo braço firme. "Joga", murmurou. "Faz ele engolir isso na bola." Lucas puxou o braço, respirando fundo. Deu 2 passos, xingou baixinho, mas se posicionou. Minutos depois, o mesmo volante veio pressionar Diego pelas costas, deixando o corpo pesado demais, assoprando no ouvido. "E aí, camisa 10? Tá mais preocupado com o jogo ou com teu namorado?" Diego travou por um segundo. O mundo pareceu estreitar. O barulho do estádio virou ruído. 1 segundo a mais, e ele teria dado uma cotovelada. Antes que algo pior acontecesse, Lucas veio como um tiro e se posicionou entre os dois, peito estufado. "Marca a bola, não a vida dos outros", disparou encarando o volante. "Se tá com inveja, treina mais em vez de ficar falando merda." O juiz apitou, se aproximando. "Chega, chega, jogo, caralho!" gritou. Marcão, à beira do campo, segurou a cabeça. Sabia que aquele tipo de provocação vinha junto no pacote. Tinha alertado, mas também sabia que se cobrasse frieza absoluta de quem é alvo, seria desumano. O primeiro tempo terminou em 0-0, com os nervos à flor da pele. No vestiário, o clima era de irritação. "Eles estão batendo demais", reclamou o lateral. "E o juiz só dá amarelo pra gente." Lucas jogou a garrafa de água no chão, frustrado. "Aquele volante é um bosta", resmungou. "Se eu pego esse cara na rua..." "Você não vai pegar ninguém na rua", Marcão cortou. "Vai pegar nas costas dele na hora de correr." Olhou pro relógio. "Vocês têm 45 minutos para calar esse estádio e esse time de babaca. Fazem isso com a bola. Quem quiser descontar na porrada vai assistir o resto do jogo do vestiário." Ele então olhou diretamente para Diego e Lucas. "Vocês dois têm que aparecer mais", disse. "Não é só tabela bonita, é decisão. Tô guardando uma alteração para mudar a estrutura se precisar, mas por enquanto quero vocês dois tentando por dentro. Se eles estão baixando a porrada, é porque estão com medo. Usem isso." Diego olhou para Lucas. Lucas olhou para Diego. Não disseram nada, mas sabiam a responsabilidade que estava implícita. O segundo tempo começou como o primeiro, mas com algo diferente na postura dos dois. Aos 10 minutos, uma jogada mudou o tom. Diego recebeu na intermediária, girou rápido e achou Lucas entre as linhas. Lucas dominou orientado, já tirando o marcador da jogada, e arrancou. Levou falta. O juiz, finalmente, deu amarelo. Falta frontal. Distância boa. Diego e Lucas se aproximaram da bola. "É sua", Diego disse. "Todo mundo acha que vai ser sua." Lucas respondeu. "Tenta o ensaio." Diego entendeu. Era uma jogada que tinham treinado. Finta de batida direta, toque curto pro lado, chute colocado de quem vem de trás. Diego cobrou a falta rolando de lado, com a parte de dentro do pé. A barreira saltou esperando a bomba. Lucas, que tinha se deslocado discretamente pro lado, encheu o pé de chapa, colocando no canto que o goleiro não alcançaria. A bola beijou a trave antes de entrar. Explosão. Gol! O estádio veio abaixo. Dessa vez a comemoração foi instintiva, sem cálculo. Lucas correu na direção da bandeirinha, mas no meio do caminho, freou, virou e foi direto em Diego. Não havia tempo para pensar. Pulou no pescoço dele, pernas envolvendo a cintura por um segundo, num abraço que teria sido absolutamente banal em qualquer outro esporte. Mas ali ganhava outra camada. Diego o segurou sem cair, braços firmes nas costas dele. Sentiu o corpo de Lucas quente, o grito no ouvido, a respiração descompassada. "Eu te falei!" Lucas berrava. "Nós dois!" O resto do time chegou, desmanchando a cena em um amontoado de corpos. Mas aquela imagem já tinha sido registrada em dezenas de câmeras. Na volta para o meio de campo, o volante adversário passou por eles. "Faz isso em casa, porra!" Cuspiu, baixo,
mas audível. Antes que Diego reagisse, dessa vez foi Lucas quem agarrou o próprio companheiro pelo braço. "Deixa", murmurou, olhando para o volante com um sorriso de canto. "Ele só tá triste porque tá perdendo." O jogo seguiu. Nos minutos finais, nervoso, truncado, com o outro time tentando o empate na base do abafa. Em um chute de fora da área, a bola resvalou em alguém e quase entrou. O estádio prendeu a respiração. Não entrou. Quando o apito final soou, 1-0 de novo. Gol de Lucas. Participação direta de Diego. 2 jogos seguidos. Mesma combinação. O coro nas arquibancadas não demorou. É Diego e Lucas, é Diego e Lucas. No gramado, enquanto os jogadores se cumprimentavam, o volante adversário se aproximou de novo, agora um pouco mais agressivo. "Vai lá, abraça teu macho", falou encarando Diego. "Só cuidado para não perder o vestiário." O corpo de Diego reagiu antes da razão. Ele deu um passo para frente, peito estufado, pronto para partir para cima. Foi puxado no mesmo segundo. Por Lucas. "Não." Lucas segurou firme o peito de Diego, afastando-o. "Não vale a pena." "Você ouviu o que ele falou?" Diego rosnou. "Ouvi." Lucas respondeu. "E eu também ouvi a torcida gritando nosso nome. Eu prefiro esse som." Os companheiros cercaram, separando, o árbitro já com o apito na boca, pronto para distribuir cartões se coisa pior surgisse. No túnel, a adrenalina ainda estava alta. O diretor do clube já veio de cara fechada. "Vocês estão pedindo problema", disse, encarando os dois. "A imagem do clube?" Marcão se meteu na frente. "A imagem do clube está sustentada em 2 vitórias com gol deles 2. Cortou. "Se tiver que chamar a atenção deles, chamo eu. Você cuida dos boletos e dos contratos." O diretor cerrou os dentes, mas recuou. No vestiário a festa era grande. Música alta, gritos, alguém jogou shampoo em alguém, aquelas cenas clichês que sempre aparecem em bastidores de vitória. No meio do caos, Diego e Lucas tiveram um micromomento. Sentados lado a lado, ainda ofegantes, ainda molhados, passaram alguns segundos sem dizer nada. "Você me segurou", Diego disse finalmente. "2 vezes", Lucas respondeu. "Se você parte para cima daquele cara, ia ser vermelho certo. Aí o discurso desse povo ia ser fácil. Não aguenta provocação, não é profissional." Diego respirou fundo. "E quando eu não conseguir segurar?" perguntou. Lucas olhou para ele, sério. "Aí eu vou estar ali", respondeu. "Para te puxar de volta. O problema é..." Ele deu um sorriso torto. "Quem é que vai me segurar quando for o contrário?" Diego não desviou o olhar. "Eu", disse. Uma promessa simples, mas diferente de tudo o que ele já tinha feito. 2 horas depois, já em casa, banho tomado, a adrenalina começando a baixar, Diego encarava o teto do quarto quando o celular vibrou. Era uma mensagem de vídeo. De Lucas. Ele abriu. Lucas estava no quarto de hotel, cabelo molhado, camiseta de treino, sentado na cama. Expressão mais séria que o normal. "Eu sei que você odeia chamada de vídeo surpresa." Começou com um meio sorriso. "Então gravei. Se não quiser responder, só vê e finge que travou." Ele respirou. "Eu só queria te agradecer", disse. "Não pelo passe, não pelo gol, por não ter me deixado sozinho nessa porrada toda. Eu sempre fui o cara que bancava o personagem, o marrento que aguenta tudo. Mas hoje, quando aquele idiota falou o que falou, eu senti pela primeira vez que se eu quebrasse, não ia quebrar sozinho." Ele desviou o olhar da câmera por um segundo, voltando em seguida. "E..." continuou. "Se em algum momento você achar que tá pesado demais, que quer voltar atrás, que quer voltar a ser só camisa 10 e não... Diego, eu vou entender. Não vou te odiar por isso. Só, não mente pra você por minha causa. Nem por causa de ninguém." O vídeo terminou ali, sem mais. Diego ficou olhando para a tela, o coração batendo forte. Poderia ignorar. Poderia responder com um "relaxa, tá tudo certo." Poderia deixar pra lá. Decidiu fazer diferente.
Gravou também. Eu também teria entendido se você tivesse escolhido não se meter. Começou meio travado. Era mais fácil para você. Era só seguir sendo o moleque marrento que todo mundo acha que conhece. Mas você se colocou no meio. Apanhou junto. E eu? Ele procurou as palavras. Não tô acostumado com isso. Olhou de relance para o próprio reflexo escuro no vidro da janela. Eu não sei ainda onde isso vai dar. Confessou. Não sei se eu vou ter coragem de levar isso para fora do nosso círculo, pro mundo. Mas sei que, se eu tiver, não vai ser por causa de vídeo, meme ou comentário. Vai ser por causa do que acontece quando a gente tá naquele pedaço de grama. E aqui, ele tocou o peito. Eu não quero voltar a ser só camisa 10. É pouco. Parou, respirou, deu um meio sorriso quase tímido. Então, por enquanto a gente continua fazendo gol. E vendo onde isso leva, tá? Enviou. Bloqueou a tela antes que pudesse se arrepender. A resposta não veio em vídeo. Veio em texto, poucos minutos depois. Lucas. Tá. A gente resolve no campo. E quando você estiver pronto para resolver fora, eu tô aqui. Não vou sair correndo. Diego relia aquela frase quando percebeu que, pela primeira vez em muitos anos, não sentia apenas medo do que podia perder. Sentia curiosidade pelo que podia ganhar. No campo, eles já eram dupla. Fora dele, ainda eram duas vidas aprendendo a existir sem máscara. Mas de forma lenta, quase imperceptível, as linhas começavam a se cruzar. E se a vida resolvesse dar cartão amarelo para isso, paciência. O importante era que finalmente ele sentia que estava jogando o jogo inteiro. Não só os 90 minutos.